Pelo Senhor, e por isso nós te suplicamos, Pai, que o Senhor prepare nosso coração, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, faz-nos atentos à Tua voz, para que nós possamos, de corações abertos, sermos ensinados, instruídos, corrigidos pela Tua palavra. Pai, por favor, Senhor, nós oramos assim, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existem muitos casais hoje em dia que não possuem mais nenhuma intimidade. Casais casados, mas que estão vivendo o dia a dia do seu casamento como se fossem companheiros de quarto em uma república universitária. Eles moram ali na mesma casa, dividem os mesmos ambientes, as contas, as despesas, as tarefas, mas não possuem nenhuma intimidade. Queridos, Deus deixou para nós um livro chamado Bíblia. E esse livro possui 66 livros dentro dele. E desses 66 livros, existe um livro, apenas um livro, que possui um tema único, que fala sobre apenas um assunto. Talvez você esteja pensando, mas a Bíblia não fala sobre Jesus, a história de Jesus e como Deus está salvando pecadores através de Jesus? Sim, a Bíblia inteira faz isso. Mas tem um livro que faz isso falando apenas de um assunto. Talvez você pense que seja o livro de Provérbios, que fala sobre sabedoria. Mas não, porque Provérbios aplica a sabedoria a diferentes áreas da vida humana. Mas tem um livro que tem apenas um assunto como foco principal, e o livro inteiro é dedicado a instruir, enaltecer, exaltar, celebrar o sexo no contexto do casamento. Esse livro é o livro de Cantares. Hoje nós vamos olhar para o livro de Cantares juntos, olhando aqui e buscando ver no livro de Cantares a celebração e a instrução sobre o sexo e o relacionamento sexual na vida de um casal casado, um homem e uma mulher. Mas antes disso, antes de olharmos para Cantares, eu quero trazer uma frase que resume o que vamos pensar juntos aqui nessa noite. Em 2009, quando eu estava plantando a igreja, eu me deparei com esse livro ainda no original em inglês. E eu gostei tanto desse livro, eu achei esse livro tão importante, que eu traduzi esse livro, é um livro curto, eu traduzi o livro, eu imprimi ele, e eu entreguei para todos os homens da igreja na época. Esse livro chamado Sexo, Romance e a Glória de Deus. E nesse livro, seu autor, C.J. Mahaney, ele diz assim: nada acende mais o romance erótico no casamento do que um marido que sabe tocar o coração e a mente de sua esposa antes de tocar o seu corpo. Irmãos, nós vamos falar sobre essa busca por tocar intencionalmente o coração e a mente da sua esposa antes de tocar o corpo dela. Nessa noite, eu quero focar principalmente nas atitudes do marido. Porque eu entendo, irmãos, que é nossa responsabilidade liderar, tomar a frente, tomar a iniciativa nesse processo. Agora, por favor, me entenda bem. Isso não significa, obviamente, que o que nós vamos ver não se aplica às esposas. Se aplica muito. E aqui e ali eu vou trazer aplicações também às esposas.
Isso também não significa que, por entender que os maridos precisam tomar a iniciativa e liderar esses processos, não significa que as esposas não podem tomar iniciativa, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim, que de uma forma geral, espera-se que o marido esteja tomando as iniciativas para que vocês possam crescer nessa intimidade intencional. Os maridos deveriam estar liderando esses processos. E para isso, marido, você precisa entender que sua esposa, ela quer que você a conheça. Ela quer que você a ame. Ela quer que você desfrute dela, mas não apenas e nem principalmente de forma sexual. Você precisa edificar isso no dia a dia de vocês. Muitos maridos se iludem pensando que isso acontecerá através de alguns poucos grandes eventos ao longo do ano. Alguns maridos pensam que edificar essa intimidade intencional com a esposa significa que você vai ter que alugar um helicóptero para um helicóptero vir jogar pétalas de rosa sobre a casa de vocês. Ou que você vai ter que levar a sua esposa para jantar nos restaurantes mais caros da cidade. Não é isso. Não é nada disso. Isso é coisa de filme. O que nossas esposas de fato precisam é de um marido que toque o coração delas com ações pequenas, porém intencionais. Com ações pequenas, porém frequentes e cotidianas. O que faz nossas esposas se sentirem conhecidas, amadas, desfrutadas, são milhões de pequenos atos ao longo da vida, e não alguns poucos grandes eventos ao longo do ano. São coisas simples, coisas que a maioria dos maridos faziam quando estavam namorando, tentando conquistar a sua esposa, mas que muito erroneamente pararam de fazer depois de tê-la conquistado. Tem um filme muito interessante que nos ajuda a entender um pouco mais esse conceito de continuamente estar intencionalmente edificando e construindo essa identidade. O filme se chama Como se Fosse a Primeira Vez. E ali, a personagem feminina do filme, ela perde a memória. Ela se lembra do que aconteceu de antes de ontem para trás. Ontem ela não lembra. E o personagem homem do filme, que eu sempre confundo, mas é o Adam Sandler, ele tem que ficar conquistando e conquistando e conquistando aquela mulher todos os dias, de novo e de novo e de novo. E em determinado momento do filme é dito um verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres num dia, e sim a mesma mulher todos os dias. É lógico, queridos, que nós precisamos guardar as devidas proporções e lembrar as irmãs que vocês não podem viver no mundo da fantasia das comédias românticas, achando que o marido vai agir como os personagens das comédias românticas, se esquecendo que, diferente dos personagens da comédia romântica, o seu marido tem que trabalhar, o seu marido tem que ir no cartório resolver problema, na prefeitura resolver problema, ficar na fila do banco. Então, mulheres, não entrem nessa ilusão das comédias românticas de Hollywood. Essa não é a realidade da vida. E é importante que as mulheres entendam isso. Porque, irmãs, comédias românticas e livros de romance estão para vocês como a pornografia está para os seus maridos. Eles levam vocês a um mundo de ilusão que não existe, onde vocês começam a fantasiar cenários ideais, maridos ideais. Você acaba se apaixonando por personagens de filmes, por personagens de livros, e começam a viver numa eterna insatisfação, porque o seu marido é um marido real, ele não é um marido de filme, ele não é um marido de cinema. O seu marido não é um personagem de dorama. Pare de viver no mundo de dorama.
Pare de assistir dorama e se iludir e achar que essa é a vida real. Faz tão mal para você quanto os sites pornográficos fazem para o teu marido. Cuidado. Cuidado para não condenar a pornografia enquanto você usa os doramas para ficar se iludindo com cenários perfeitos e irreais. Dito isso, eu gostaria de propor algumas formas como nós, maridos, podemos ser intencionais em nossa busca por intimidade com nossas esposas. Primeiro, aprenda, meu irmão, aprenda a tomar a iniciativa. Aprenda a tomar a iniciativa. Marido, não seja alguém que apenas responde às iniciativas da sua esposa. E aqui, entenda, eu não estou falando de sexo, não. Eu estou falando de gerar intimidade. Eu estou falando de relacionamento. Não seja alguém que só responde às iniciativas da sua esposa. Tome a iniciativa de ter boas conversas com a sua esposa. Conversas sobre assuntos relevantes, sobre assuntos divertidos, sobre assuntos importantes. Pergunte à sua esposa a opinião dela sobre assuntos importantes. Ouça o que ela tem a te dizer sobre esses assuntos e seja aberto para aprender com a sua esposa. Existem muitas áreas nas quais a sua esposa sabe mais e sabe melhor do que você. Aprenda com ela. Pergunte para ela sobre questões específicas. Tenha interesse na sua esposa. Tome a iniciativa de planejar as férias da família. Para algumas famílias, se a esposa não tomar a iniciativa, não acontece absolutamente nada. Homem, tome a iniciativa. Demonstre para a sua esposa que você está pensando nela, que você está pensando nos seus filhos, que você tem planos para a sua família. Você tem planos para as férias de vocês em família. Não precisa levar a sua esposa para Paris. Pode levar ela para Aparecida de Goiânia. Se você puder levar para Paris, leve para Paris. Mas mais importante do que levar para Paris, é demonstrar para sua esposa que você pensa, que você planeja, que você tem intenções. Demonstre isso. Tome a iniciativa de planejar os momentos a sós de vocês. Quando foi a última vez que vocês tiveram um momento só de vocês? Deixaram os filhos com alguém e saíram, só vocês dois, mais ninguém, para ter um tempo a sós. Irmãos, eu não estou falando sobre gastar dinheiro. Talvez seja sair para andar de mão dadinha no jardim japonês. E se sobrar um dinheirinho, você compra um churros. Está ótimo. O importante é a intenção. O importante é o pensar. O importante é o planejar. É ou não é o que eu e você fazíamos quando estávamos tentando conquistar nossas esposas? A gente sempre tinha um plano. A gente sempre tinha uma proposta. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Casou, acabou. Planeje. Tome a iniciativa. Segundo, faça da sua esposa uma prioridade na sua vida. Eu aposto que se eu perguntasse aqui, quem é a prioridade na sua vida, a maioria de vocês responderia que é a sua esposa. Essa semana eu vi um Reels que eu fiquei chocado. Chocado. O cara perguntava para o homem, na frente da esposa e dos filhos, quem é a pessoa mais importante da sua vida? A sua mãe, a sua esposa ou os seus filhos? E o homem falava assim, certeza que é a minha mãe. Depois da minha mãe, meus filhos. E por último, a minha esposa. Se eu fosse aquela esposa, eu já continuava andando. Eu ia embora. Não é? Irmãos, a sua esposa, homem, preste atenção, a sua mãe, agora ela é sua parente. A sua família é a tua esposa. Ela é a tua família. Os teus filhos hoje são sua família. Daqui a alguns anos eles vão embora, vão casar e vão formar a família deles. Quem vai ficar com você até que a morte o separe é a sua esposa. Ela é a prioridade número 1 da sua vida. E isso precisa ser demonstrado. Não adianta você falar.
Você quer descobrir se ela é a prioridade da sua vida? Quando sobra um dinheirinho no mês, com o que você usa esse dinheiro? Com você? Com os seus prazeres? Com as suas vontades? Ou com as necessidades, os prazeres e as vontades da sua esposa? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando você tem tempo livre, com o que é que você gasta o seu tempo livre? Com a sua esposa? Ou com você, com os seus prazeres e com as suas vontades? Não adianta falar que ela é a prioridade se você não agir de tal forma que ela perceba que de fato ela é a prioridade da sua vida. Esses dias eu estava aconselhando um casal e a esposa falou assim para mim: pastor, por um tempo no meu casamento eu pensei que o meu marido não sabia conversar, mas hoje eu sei que ele sabe conversar. Ele só não tem interesse de conversar comigo, porque quando ele sai e encontra os amigos dele, ele gasta horas conversando, mas quando ele está comigo, ele se fecha. Irmãos, faça da sua esposa a sua prioridade. Irmãs, se por um lado a tendência dos maridos é de priorizar o trabalho, é de priorizar a mãe, é de priorizar os amigos, é de priorizar o futebol, antes de vocês, para vocês, irmãs, a tentação é priorizar os filhos. E vários maridos testemunham dizendo: eu sinto como se minha esposa desse para mim as migalhas que sobram da energia dela. Ela gasta tudo com os filhos e entrega para mim as migalhas que sobram. Minha irmã, não faça isso. Não faça isso. Os seus filhos um dia vão casar e ir embora. Sabe aquele menininho lindo do seu coração? Um dia vai chegar uma princesa linda e ele vai casar com ela. E ele vai te deixar. Você vai virar parente dele. E o seu marido vai continuar com você até que a morte separe vocês. Priorize o seu marido. Priorize o seu marido. Cuidado. Irmãos e irmãs, se o seu cônjuge não for a sua prioridade, daqui a alguns anos, quando seus filhos forem embora, ou quando você não tiver mais saúde para jogar futebol, você vai se ver preso numa casa com uma pessoa com quem você não tem relacionamento, amizade, intimidade nenhuma. E você vai querer fugir de lá. Terceiro, cavalheirismo não é coisa do passado. Irmãos, alguns homens, infelizmente algumas mulheres também, acham que cavalheirismo é coisa do século passado. Acham que um homem cavalheiro é um homem machista, porque a mulher empoderada, ela pode fazer tudo. É lógico que você consegue fazer quase tudo, quase tudo. Mas minha irmã, Deus te criou para ser cuidada, para ser protegida, para ser guardada por um homem que faz isso de maneira intencional. Cavalheirismo é entender que somos chamados a tratar nossas esposas com gentileza, como sendo a parte mais frágil da relação. Deus criou assim as criou assim para que cuidássemos delas, protegêssemos nossas esposas, e ser um cavalheiro é fazer isso na prática. E na prática isso implica em algumas coisas. Meu irmão, quando vocês chegarem num lugar, abre a porta do lugar para sua esposa entrar. Deixa ela entrar antes de você. Carregue as compras para casa. Quando vocês forem sair de carro, abre a porta do carro para sua esposa entrar. Deixa ela entrar. E aí você fecha a porta do carro. Isso não sai de moda, irmãos. Quando os recursos na sua casa forem escassos, priorize a sua esposa. Só tem dinheiro para fazer plano de saúde para um? Faz para ela. Se você ficar doente, você vai para o SUS. E ela vai usar o plano de saúde. Por quê? Porque você está lá para cuidar e proteger da sua esposa. É para isso que você foi colocado lá.
Irmãos, aprenda questões básicas de casa. Tem marido que não sabe trocar uma lâmpada. Tem marido que não sabe trocar uma resistência de chuveiro. Joga no YouTube. Tá lá. Aprende. Faz. Você não tem ideia do quanto a tua esposa te olha com o olhinho brilhando quando você conserta alguma coisa na sua casa. Isso também é cavalheirismo. Isso também é fazer a sua esposa se sentir cuidada, protegida. Pense em formas práticas de proteger o teu lar. De fazer a sua esposa se sentir segura. Se eu e você queremos ser intencionais na edificação de intimidade com nossas esposas, nós devemos tornar comum o serviço às nossas esposas. Marido, você não chega em casa para ser tratado como rei do lar. Você chega em casa para servir a sua esposa e os seus filhos. Você não é o Homer Simpson. E eu espero que isso te faça feliz, não é? Eu espero que você não queira ser o Homer Simpson. Não chegue em casa achando que você vai tirar o sapato, pôr o pé para cima e falar: ô mulher, cadê a janta? Irmão, Deus te colocou lá para servir essa família, para amar a sua esposa e os seus filhos e se sacrificar por eles. Chegue em casa para servir. Se você precisar parar 10 metros antes de chegar em casa com o seu carro, para parar e orar ao Senhor e te ajudar a mudar a chavinha, faça isso. Mas mude a chavinha e chegue em casa para servir a sua família. Quando foi a última vez, irmão, que você elogiou a sua esposa? Quando foi a última vez que você reparou que ela cortou o cabelo? Que ela fez as unhas? Quando foi a última vez que você virou para ela e falou: ah, roupa nova, que bonita? Irmãos, essas coisas são importantes para nossas esposas. Isso gera intimidade no coração dela. E se é importante para ela, deveria ser importante para você. Quarto, não toque sua esposa apenas quando você quiser sexo. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, quer dizer, quando sua esposa está triste, você acolhe a sua esposa, você traz ela para perto de você. Quando a sua esposa está naqueles dias talvez mais chorosa, você a abraça, você cuida dela fisicamente. Nas oportunidades que você tem, você senta perto dela e pega na mão. Quando você está no culto, você pega na mão da sua esposa. Agora já era, não adianta mais fazer agora. Só domingo que vem agora. Você já perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade. Descruza esses braços, homem. Pega na mão da tua esposa. Quando você namorava, queria ficar de mãozinha dada o tempo inteiro. Pega na mão da tua esposa. Faz um carinho nela. É triste, mas muitos maridos, depois que casam, não fazem mais isso. Essa é a realidade. A maioria dos casais casados não andam de mãos dadas, não se tocam, a menos que vão começar um processo de relação sexual. Marido, não toque a sua esposa apenas quando você quiser sexo. Se você faz isso, a mensagem que você está passando para ela é: eu uso você para o meu prazer. A intimidade não é um negócio forçado, não é uma mercadoria que você usa. Você está edificando uma intimidade com a sua esposa. Não toque sua esposa apenas quando você quiser sexo. Quinta, seja intencional no pastoreio da sua esposa e da sua família. Irmão, é a sua esposa quem tem que arrastar a família para a igreja? Ou a sua esposa e a sua família percebem você liderando e demonstrando que o envolvimento de vocês com a igreja é uma prioridade na vida da família de vocês?
Meus irmãos, quantas e quantas mulheres se sentem como se elas tivessem que arrastar a família inteira para os caminhos de Deus. Enquanto seus maridos estão sendo arrastados como um saco de batatas, porque não lideram esse processo. Meu irmão, muitas de nossas esposas lidam e lutam contra mentiras na mente delas. Mentiras que levam ao medo, mentiras que levam à ansiedade, preocupações. Ajude a sua esposa a pensar no que é verdadeiro. Fale para ela as verdades da palavra de Deus. Mas para isso você vai precisar conhecer a mente da sua esposa. Você vai precisar saber das lutas dela, dos pensamentos dela, das mentiras que povoam o pensamento da sua esposa. Você vai precisar conhecer para poder pastorear, para poder orar, para poder ajudar ela a lidar com essas questões do coração dela. Você ajuda a sua esposa a enxergar o pecado dela? Meu irmão, tome a iniciativa de levar os seus filhos e a sua esposa para a palavra de Deus. Fique atento a bons livros que a sua esposa poderia ler, que os seus filhos poderiam ler. Compre esses livros e leve para eles. Assuma a responsabilidade pelo pastoreio da sua família. Você é o primeiro pastor da sua família. Você é o sacerdote que Deus colocou ali para pastorear a tua esposa e os teus filhos. Essas são algumas formas de como você pode ser intencional na busca por intimidade com a sua esposa. E queridos, se isso caminhar bem, você vai ter tocado o coração e a mente da sua esposa. E aí você estará pronto para tocar o corpo dela, não mais de forma usurpadora, mas como alguém que desenvolveu uma intimidade intencional. E então a sua intimidade sexual vai fluir de forma natural e não forçada. Falando sobre sexo, eu comecei dizendo que a Bíblia tem um livro que tem um assunto: Cantares. O assunto de Cantares é a beleza do sexo dentro do contexto de um casamento monogâmico heterossexual. E olhando para Cantares, a gente vai poder ver algumas características do sexo que a Bíblia exalta, do sexo que a Bíblia enaltece, do sexo que agrada a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Cantares, capítulo de número 4. Cantares, capítulo de número 4. Capítulo 4 de Cantares, irmãos, é a noite de núpcias de Salomão com Sulamita. Sabe aquela noite logo depois do casamento? Você casou, teve aquela festa, estava todo mundo cansado, você ficou cansado de sorrir para as pessoas, não é? E aí depois disso você vai com a sua esposa para algum lugar. Para a primeira noite de vocês. É isso que está acontecendo em Cantares 4. E a primeira coisa que a gente aprende em Cantares 4 é que o sexo bíblico, ele é romântico. Ele é romântico. Veja o que Salomão fala em Cantares 4, versículo 1. Como você é linda, minha querida. Quando foi a última vez que você falou para sua esposa que ela é linda? Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Irmão, não use as palavras de Salomão. Tá bom? Usa o princípio por trás. Não vai virar para sua esposa e falar que o cabelo dela é igual da cabra. Tá bom? Tinha um porquê de Salomão falar isso daqui. Para a gente não aplica. Não funciona. Não vai dar certo, tá bom? Mas Salomão é romântico, irmãos. Salomão celebra a alma da sua esposa. Os olhos não são a janela da alma. Ele celebra a alma dela. Ele celebra a beleza da esposa. Ele está olhando para sua esposa ali na noite de núpcias. E ele está dizendo, você é
linda, os seus olhos são lindos, o seu cabelo é lindo. Veja, Salomão não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele não é rude. E isso faz com que sua esposa se sinta segura. Ela se sente amada por quem ela é, e não por uma performance que ela precisa ter. O sexo bíblico é romântico. A gente precisa aprender a sermos românticos com nossas esposas. Sexo sem pressa, sem sermos rudes, sem sermos grosseiros. Precisamos aprender romantismo com nossas esposas. Segundo, o sexo no casamento ele é gentil. Veja o versículo 5. Ele diz assim: seus 2 seios são como filhotes de cervo. Talvez você nunca tenha visto um filhote de cervo. Não é parte da nossa fauna abundantemente. Quando eu vou visitar as igrejas da América do Norte que apoiam o nosso ministério, lá no norte do estado de Nova York, muitas vezes eu vejo filhotes de cervo. E algumas vezes eles estão tão perto que dá para a gente tentar chegar bem pertinho deles. Mas quando você vai tentar se aproximar de um filhote de cervo, você não faz isso de maneira abrupta. Você não chega de forma grosseira, de forma rude. Quem se aproxima de um filhote de cervo, se aproxima de forma gentil, de forma tranquila, de forma cuidadosa. Salomão está fazendo isso, quando ele está observando e se aproximando dos seios da esposa dele. Irmãos, muitas vezes, homens reclamam que suas esposas não querem ter relação sexual com eles. E quando a gente vai entender o que está acontecendo, vai tentar cavar um pouquinho mais fundo sobre a relação sexual do casal, você entende o porquê. E a razão por trás é que muitos homens foram educados sobre o que é sexo com a pornografia. E aí eles querem trazer para o casamento deles, que é uma relação, o que eles viram ali na pornografia, que é uma relação mercadológica, uma relação de uso. Mas eles foram educados assim. E eles querem trazer isso para dentro do casamento deles. E aí não me admira que as esposas deles, que graças a Deus não são atrizes pornô, não querem se submeter a esse tipo de coisa. Não querem ter relacionamento sexual. Porque a pornografia faz os homens acharem que sabem tudo sobre sexo. Mas eles não sabem absolutamente nada. Porque tudo que eles viram foi fake. É uma simulação. Homem, presta atenção. Eles são atores e atrizes. Nada daquilo é real. Você está se iludindo. Você está achando que aquilo lá é realidade quando é tudo mentira. E você está tentando viver uma mentira no seu casamento, que deveria ser puro. Não tente transportar o que você viu na pornografia para dentro do seu casamento. A Bíblia diz que o leito conjugal deveria ser puro, deveria ser bendito. O sexo que glorifica a Deus, ele é gentil. Ele é gentil. E perceba uma coisa, por favor, entenda isso. Sexo gentil não é sinônimo de sexo entediante. Não é disso que Salomão está falando. Olhe de novo para o texto. Olha para os versículos 6 a 11 de Cantares 4. O texto diz assim: enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano comigo. Desça do alto do Amana, do topo do Senir, do alto do Hermon, das covas dos leões, das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias.
minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera a de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Irmãos, não tem absolutamente nada de entediante no que está acontecendo aqui em Cantares 4. Salomão vê a sua esposa nua por inteiro. Ele elogia a sua esposa. Ele se delicia nas formas da sua esposa. Ele beija o corpo todo da sua esposa e a sua esposa o beija apaixonadamente, efusivamente. É um sexo apaixonado, irmãos, e apaixonante. Veja, irmãos, o sexo na Bíblia não é um mal necessário. O prazer sexual na Bíblia, no contexto de um casamento heterossexual monogâmico, não é sujo, não é pecaminoso, não é feio, é algo belo, é algo a ser celebrado e desfrutado como um presente que Deus dá. E é isso que Salomão e Sulamita estão fazendo. É gentil, mas não é entediante. Foi a pornografia que colocou isso na sua cabeça. O sexo no casamento que glorifica a Deus também é um sexo apaixonado. Mas continue. O texto nos mostra que esse sexo gentil e apaixonante e apaixonado também é um sexo santo. Olha o verso 12 em diante. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de hena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés, e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Se você já estudou o livro de Eclesiastes, você sabe que Salomão foi um grande botânico. Salomão construiu jardins belíssimos, pomares invejáveis no mundo da época. Até hoje, se você for em Jerusalém, você encontrará os buracos das piscinas que Salomão cavou para poder irrigar os jardins que ele fez. Salomão entendia disso. Ele entendia de pomar, ele entendia de jardim, ele entendia de botânica. E aqui Salomão está dizendo para sua esposa, ele está valorizando o que eles estão vivendo e reconhecendo a preciosidade que é a entrega dela para ele. Ele pega as frutas, ele pega as especiarias mais raras e caras da época dele. E ele diz que a sexualidade da sua esposa se comparam com essas frutas e especiarias. Ele olha para a sexualidade da esposa dele e compara isso com as frutas e as especiarias mais caras e mais raras do jardim, de um jardim separado, ele diz. Ele reconhece que a esposa dele é um jardim fechado. Existe exclusividade nessa relação. Ele diz, eu estou entrando em um lugar que Deus separou e santificou para mim. Olha que delícia isso, irmãos. Irmãos, sexo não é algo sujo. Sexo é algo santo, preparado por Deus para um homem e uma mulher desfrutarem e usufruírem no contexto do casamento monogâmico e heterossexual. Aqui tem uma palavra importante aos jovens. Meu irmão, minha irmã, guardem-se. Mantenham o jardim de vocês fechados. Não deixe nenhum explorador barato usufruir de você sem se comprometer com você. Primeiro, ele põe a aliança no seu dedo. E eu estou falando dessa aliança
nesse dedo. Depois, ele toca em você. A aliança vem antes do prazer. Se o prazer vier antes da aliança, logo isso vai se reverter em dor e em sofrimento no seu viver. Guarde-se, guarde-se. O sexo é um presente maravilhoso de Deus, para ser desfrutado sem culpa nenhuma, para ser desfrutado com alegria total, com o seu marido, com a sua esposa e com mais ninguém. Com mais ninguém. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma aliança no seu dedo, não destrua a sua vida, a vida da sua família, por causa de um momento de prazer. Não destrua a sua vida, a vida da sua família, por causa de um bumbum empinado na academia. Não destrua a sua vida por causa de uma ilusão. Essa semana, o mundo inteiro viu isso acontecendo. Diante dos olhos do mundo inteiro, um homem jogou fora a sua vida por causa de um momento de prazer com uma mulher. Não faça isso. E mais, presta atenção, não balance a sua cabeça pensando assim, ai, como ele é tolo, eu nunca faria isso. Faria sim, faria sim. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, todos nós faríamos isso. Coloque cercas ao seu redor, se proteja. Deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica importante, preciosa. Confesse as suas tentações. É muito melhor confessar as suas tentações hoje do que ter que confessar as suas quedas amanhã. Ah, mas se eu falar que eu estou sendo tentado, vão pensar o que de mim? Vão pensar a verdade, que você é um pecador como todos nós, que precisa lutar contra o pecado. Confesse as tuas tentações. É muito melhor do que ter que confessar as suas quedas. Veja o versículo 16. Acorde, vento norte. Aqui quem começa a falar é a amada. Acorde, vento norte. Venha, vento sul. Soprem em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Irmãos, o vento norte, era um vento que vinha com vigor. E o vento sul era um vento que trazia refrigério em Jerusalém. Sulamita está dizendo, meu amado, venha com vigor, venha com refrigério e desfrute do que Deus preparou para você. E aqui tem algo importante tanto para homens quanto para mulheres. Primeiro para os homens. Marido, preste atenção nisso. Nunca, absolutamente nunca, tenha relações sexuais forçadas com a sua esposa. Nunca entre no jardim fechado sem que ela te convide a fazer isso. Você percebe que no texto, Salomão elogia sua esposa, ele toca a sua esposa, ele beija a sua esposa, eles se beijam, ele elogia, mas ele aguarda até que ela o convide a entrar em seu jardim. Até que ela o chame. Marido, nunca entre em relação sexual com a sua esposa, sem o consentimento e o desejo dela. Pastor, isso não acontece. Irmãos, acontece. Acontece. E eu já vi gente destruindo a própria vida por causa disso. Por causa disso. Não faça isso. Não faça isso. Está cheio de desejo, a esposa não quer, vai tomar um banho gelado. Depois você procura os pastores, o líder de in-loco para te ajudar a lidar com isso no seu casamento. Mas não force. Não force. Não entre em relação com a sua esposa sem que ela te convide a fazê-lo. Esposas, tem algo para vocês aqui também. Veja a postura de Sulamita. Sulamita não está ali cumprindo uma obrigação. Sulamita não está ali fazendo um mal necessário, porque ela tem que fazer
porque afinal de contas o marido quer, porque se ela não fizer, ele não deixa ela em paz. Não, ela está ali com vontade, com ânimo, ela convida ele com alegria, com entusiasmo: venha, venha, entre no seu jardim, saboreie os seus deliciosos frutos. Irmã, entenda que disposição sexual é diferente de vontade sexual. E Deus te chama não apenas a estar disposta para o seu marido, Ele te chama a ter vontade de se relacionar sexualmente com o seu marido, a olhar para o sexo e dizer: isso é bom, eu quero isso. Por quê? Porque Deus criou e disse que é bom, e se Ele disse que é bom, e eu quero desejar isso. Se você não se sente assim, busque o Senhor, ore ao Senhor e peça a Deus para mudar a tua mentalidade, para te fazer pensar como Ele pensa. Ele disse que é bom, Ele disse que é um presente. Irmãs, foi feita uma pesquisa com homens casados e 97% dos homens pesquisados disseram que a esposa apenas se dispor não é o suficiente para eles. Que o que eles realmente gostariam é de sentir que as suas esposas os desejam. Elas querem eles. Elas desejam ter relação com eles. Irmã, você age assim? Seu marido tem se sentido assim? Você age de tal forma a fazer com que o seu marido sinta que você deseja sexualmente a ele? Você convida o seu marido? Ou você faz o seu marido sentir que você está ali cumprindo uma obrigação? Peça para Deus mudar isso na sua vida. Peça que Deus mude os seus sentimentos, os seus desejos, para que você possa desejar se envolver sexualmente com o seu marido. Agora olha para o capítulo 5, para o versículo 1. O começo do versículo 1 do capítulo 5 ainda é Salomão falando. E ele diz assim: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. E aí agora, no final do versículo 1, já não é mais nem Salomão, nem a Sulamita. Agora é Deus falando. E Deus diz: comam, amigos, bebam quanto puderem, ó amados. Irmãos, essa é a perspectiva de Deus com relação à relação sexual dentro de um casamento monogâmico e heterossexual. A perspectiva de Deus é: não fiquem no pouquinho, não belisquem apenas, comam tudo, se fartem, se deliciem, se embriaguem. Essa é a postura de Deus. Esse é o linguajar de Deus para o sexo no contexto do casamento. Lá em Provérbios, capítulo 5, no verso 18, diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Olha o linguajar de Deus, é Deus falando aqui, gente. Sou eu não. A gente não tem que ter vergonha disso. Isso é o que Deus criou. Ele criou isso para ser desfrutado. Olha o Deus a quem eu e você servimos, como Ele é bom. Ele podia ter feito a maneira de se reproduzir através de um high five. Pronto, ficou grávida. Mas não, Ele criou algo para que marido e mulher tivessem intimidade e sentissem um tipo de prazer que só existe nisso. E Ele deu para a gente. Não tem nenhum outro motivo, só para a gente se alegrar mesmo. Só para a gente ter prazer mesmo, só para a gente ter uma intimidade única e exclusiva. Se alegre com isso, comam, amigos, bebam o quanto puderem, ó amados. Deus abençoa o leito conjugal, Deus abençoa o sexo dentro do casamento, Deus celebra o sexo dentro do casamento.
Irmãos e irmãs, essa tem sido a nossa perspectiva em relação ao sexo. Conseguimos entender isso? Ou ainda estamos com aquela mente mundana de sexo? Achando que o sexo é sujo. A pornografia faz a gente pensar isso. Nós precisamos ter a nossa mente renovada e transformada. Sexo é algo belo, é algo lindo. O sexo no contexto do casamento é um presente de Deus, dado para o marido e para a mulher, para que eles se fartem, se embriaguem, para que eles tenham banquetes juntos e exclusivos. Mas o sexo, irmãos, também aponta para o Evangelho. Muitos de nós lemos Cantares 4 e nós não nos vemos nessas descrições de Cantares 4. Talvez você tenha desfrutado isso por um tempo na sua vida, mas hoje, por inúmeros motivos, você talvez não possa mais desfrutar do sexo santo no contexto do casamento. Minha palavra para você, meu irmão, minha irmã, é que o ser humano não foi criado com uma dependência por sexo. Em outras palavras, a maneira como Deus nos criou, Ele não nos criou precisando do sexo, tendo que ter sexo, senão a vida não faz sentido. Não, esse não é o caso. Mas eu e você fomos criados com a necessidade de encontrarmos satisfação em Deus. Em Deus. Se você está em uma realidade de vida em que não tem como ter relação sexual de forma santa, talvez porque você é solteiro, talvez porque você é divorciado, talvez porque você é viúvo, ou talvez porque o seu cônjuge está doente. Essa é uma realidade na vida de muitos casais. Às vezes uma realidade passageira, às vezes uma realidade permanente. A minha palavra para você é: não deixe a sexualização da nossa sociedade te fazer pensar que você precisa de sexo para viver. Tudo que eu e você realmente precisamos é de um relacionamento profundo e real com Deus, cujo amor é melhor do que a vida. Não foi isso que nós lemos no Salmo 63? Deus, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Eu também preciso dizer que Cantares 4 revela o relacionamento sexual ideal, mas nós não somos o parceiro ideal. Nós temos uma história, nós temos o nosso passado, nós temos o nosso pecado. E eu preciso dizer para cada um de nós aqui nessa noite, que Cristo morreu na cruz do Calvário, para salvar pecadores como eu e você, e fazer novas todas as áreas da nossa vida, inclusive a área sexual. Em Jesus, você pode ser um parceiro sexual totalmente novo e diferente do que você tem sido. Em Jesus, o seu passado é perdoado. Em Jesus, você pode ter o seu sexo redimido, fazendo que, mesmo que vocês tenham uma história, um passado, vocês voltem a ter algo absolutamente novo em Jesus. Irmão, talvez sua esposa tenha um passado. Talvez isso atrapalhe a vida de vocês. Talvez você tenha dificuldade em redimir o passado dela. Irmã, talvez o seu marido tenha um passado e você tenha dificuldade em redimir o passado dele. Eu preciso lembrar a cada um de nós que Jesus aceitou os nossos cônjuges quebrados, usados, e fez deles parte da noiva de Cristo, sem mancha e sem mácula. O presidente da Atos 29 Global, meu amigo pastor Matt Chandler, ele conta uma história muito interessante, de logo que ele se converteu. Ele era um jovem. Eu quero terminar com essa história. E ele foi num congresso para jovens, um grande congresso para jovens.
E o pastor que estava ali pregando era um pastor cheio de religiosidade, mas com muito pouco evangelho. E aquele pastor, ao começar a pregação, ele pegou uma rosa, ele cheirou essa rosa, e ele falou: vejam, que rosa linda eu tenho aqui. Ela é cheirosa. E ele entregou então para o primeiro irmão e falou: cheirem a rosa, vejam como ela é cheirosa. E essa rosa foi passando de pessoa em pessoa ali na plateia. Milhares de pessoas. E enquanto a rosa passava e as pessoas cheiravam a rosa, ele continuou pregando. E ao final daquela pregação, a rosa havia chegado à última pessoa aqui. E ele então pega aquela rosa, toda despedaçada, com as pétalas todas caindo. E ele olha para aquela rosa, ele levanta aquela rosa, e ele fala: olha essa rosa. Essa rosa aqui, é assim que você fica quando você vive uma vida longe dos caminhos de Deus na área sexual. E sabe o que acontece? Quando você está assim, ninguém mais quer a rosa. E o Matt Chandler conta a história de que ao ouvir o pastor falando isso, ele não conseguia sentir outra coisa a não ser uma ira santa contra aquele pastor. E tudo que vinha na mente do Matt Chandler era: Jesus quer a rosa. Jesus quer essa rosa usada, gasta, despedaçada, e Jesus é capaz de fazer essa rosa uma rosa nova, intacta, perfeita, para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem sido essa rosa desgastada, talvez antes do casamento, ou talvez você se desgastou durante o casamento, em que você tem vivido uma vida sexual errada, longe dos caminhos de Deus, onde você não tem buscado a glória de Deus, nem o bem do próximo, mas tem sido egoísta nos seus relacionamentos sexuais, na sua vida sexual. Deixa eu falar para você, Jesus quer transformar isso também. Jesus quer dar para você uma intimidade intencional, um sexo glorioso, romântico, apaixonante, apaixonado, gentil, santo, abençoado e abençoador. Deus quer fazer isso em você e por você. Meu irmão e minha irmã, por que não ir agora até Jesus? Por que não ir agora até Ele e clamar por perdão e graça? Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele se compadece de nós e por isso nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, ao trono de Deus e clamar por graça e misericórdia para os momentos de necessidade. Meu irmão, minha irmã, vá até Ele. Vá até Cristo. Ele é manso, Ele é gentil, Ele acolhe, Ele perdoa e Ele restaura. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos corrige. Ela mostra o nosso erro, ela revela o nosso coração, mas ela também nos traz esperança, Deus. Obrigado. Ó Pai, restaura os relacionamentos quebrados.